Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta terça-feira. Você está no Acorda Vascão. A partir de hoje, de segunda a sexta, teremos vídeo aqui no canal às 7 horas da manhã. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe também aqui embaixo o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos possam chegar até você. Depois desse vídeo das 7, teremos vídeo também ao meio-dia e às 6 horas da tarde. Não perca, aqui sempre bem informado pelo canal do Gigante Vasco. Eu já quero iniciar esse vídeo falando sobre o que aconteceu ontem, pois tivemos aí a última rodada, aliás, a última partida da 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma partida entre Grêmio e Ituano às 8 horas da noite em Itu. Eu falei 8ª, é pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Partida essa que seria importantíssimo para a colocação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Grêmio empatou com o Ituano e o Vasco permaneceu na 4ª colocação da competição, ou seja, confirmado, depois de 46 rodadas, o Vasco consegue enfim terminar uma rodada entre os 4 primeiros colocados. Esse empate aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo com o gol do Ituano. Até os 47 minutos da segunda etapa da partida, o Vasco estava na 5ª colocação. Porém, com esse golzinho no final, o Vasco de fato terminou essa rodada, enfim, entre os 4 primeiros colocados. E inclusive um ponto de interesse, né? Após essa rodada foi confirmado que o Vasco terminou aí após as 7 rodadas com apenas 3 gols sofridos. Em comparação com o ano passado, um número muito diferente, pois nesse momento da competição, o Vasco, naquela ocasião, treinado pelo Marcelo Cabo, uma equipe que inclusive jogava num sistema mais retranqueiro, defensivo, saindo nos contra-ataques, já havia tomado 9 gols, ou seja, na mesma diferença, né, de jogos, no mesmo momento de jogos, de rodada, o Vasco tomou 1/3 dos gols levados no ano de 2021, o que demonstra de fato que o Vasco esse ano não é um time com qualidade, não é um time com técnica, tática, não é um time, na minha opinião, bem treinado ofensivamente, mas é um time que defensivamente, no seu sistema defensivo, vem desempenhando muito bem. É um time com zagueiros realmente mais preparados, um time com bons volantes, Yuri Lara, Zé Gabriel, Andrei, Juninho e principalmente um time que hoje tem um goleiro, diferente do que vinha acontecendo nesses últimos anos no Gigante da Colina, o que comprova que depois de 7 rodadas o Vasco tomou apenas 3 gols, número esse que se compara com os números de lá de 2009, ano que o Vasco conseguiu acesso à elite do futebol brasileiro na sua primeira queda. Em 2019, apenas 3 gols sofridos em 7 rodadas, em 2014, 5 gols sofridos, em 2016, 4 gols sofridos, em 2021, 9 gols sofridos, ou seja, em 2019 e em 2022, pelas 7 primeiras rodadas, o Vasco consegue aí de todas as suas campanhas na Série B ter o seu melhor número defensivo, que é importantíssimo para que no final do ano a gente consiga novamente o acesso à elite do futebol brasileiro. E hoje, nessa terça, já tem um jogo importante. Novo Horizontino e Sport, atual primeiro e 5º colocado, se enfrentam às 9h30 da noite. Partida essa que você, torcedor vascaíno, pode ficar ligado para dar aquela secada, torcer pelo empate. Empate leva o Sport a 15 pontos e leva o Horizontino a 13 pontos, fazendo com que o Vasco ainda permaneça à frente na competição. Então fique de olho aí, porque hoje tem partida importante da Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda falando sobre esse sistema defensivo que é mais consistente da equipe vascaína, o Guto Ferreira, na partida do último domingo contra a equipe do Bahia, após o jogo, falou sobre o desempenho do Bahia em cima do Vasco, mas principalmente sobre essa consistência defensiva da equipe cruzmaltina. E é realmente importante a gente dar uma olhada nas palavras do técnico do adversário, que ele frisou demais esse sistema defensivo, realmente deixou bem claro, evidenciando que é um sistema defensivo bem forte na competição. Dê uma olhada aí então nas palavras do técnico do Bahia, falando sobre essa atuação dessa partida do último domingo entre duas equipes que com certeza estarão brigando até o final pelo acesso, né, à elite do futebol brasileiro. O Vasco conseguiu um gol, um chute muito bem dado pelo Figueiredo, né? E a partir daí ele conseguiu se fechar muito bem
nós tivemos uma certa situação de domínio até, mas não conseguimos entrar em condições de fazer o nosso gol. Quando nós chegamos próximo, o Thiago foi bem, mas dar os parabéns, principalmente para o setor defensivo do Vasco, que conseguiu parar o nosso ataque ali e, através do gol, vencer a partida. Até eu falei ali, falei, caramba, um chute desse aí ficou difícil. Mas, assim como ele acertou, buscar, tentar, e nós tentamos, fizemos alterações, fizemos mudanças, tentamos aqui, tentamos ali, e aí vem o sistema defensivo do Vasco, que conseguiu, de alguma maneira, fazer com que a gente não alcançasse o nosso gol. Conseguiu furar o contato quando o bloqueio estava na zona baixa ali, com 2 linhas de 4, às vezes até mais, para poder se segurar. Então, eu dou muito mais mérito para o sistema defensivo do Vasco ali, né? E olhar para frente. Então, como vocês viram aí, né, o Guto Ferreira de fato elogiando bastante o sistema defensivo do Vasco da Gama. Então, quero saber também a sua opinião, se você está confiante aí nesse retorno à elite do futebol brasileiro. Já já a gente vai falar sobre Vasco e Guarani. Antes, só queria trazer informações importantes sobre o treino que aconteceu ontem, nesta segunda, e irá acontecer hoje, nesta terça-feira. Ontem o Vasco treinou normalmente no CT Moacir Barbosa. Alguns atletas que entraram em campo no domingo, de fato, tiveram folgas ou até foram no CT, mas para fazer um trabalho apenas de reavaliação física, um trabalho mais moderado, apenas na academia. Outros entraram normalmente em campo, aqueles que ou entraram na segunda etapa ou aqueles que nem sequer entraram na partida, estiveram dentro de campo no CT Moacir Barbosa para fazer atividades físicas. E durante esse momento, nos bastidores aí da Vasco TV, podemos ver o Leonardo Matos, jogador que teve uma gastroenterite no início do mês, acabou sendo desfalque, inclusive, durante várias partidas. Foi relacionado apenas para o primeiro jogo contra o Vila Nova em São Januário. Depois dessa primeira partida, ele nem sequer foi relacionado para os jogos, mas já vem retomando a sua forma física e ontem, inclusive, devido a isso, entrou normalmente dentro de campo com o elenco principal do Vasco. Chances dele ser relacionado e viajar com a delegação para Manaus nessa terça-feira. Hoje, a equipe viaja para Manaus. E também hoje no CT Moacir Barbosa teremos outro treino, o segundo treino no Rio de Janeiro antes desta viagem para Manaus, porque a equipe treina na parte da tarde e viaja à noite, embarca para a cidade, já buscando aí, visando esse confronto contra a equipe do Guarani. A delegação viaja hoje, chega essa madrugada a Manaus e amanhã treina na cidade, visando a partida de quinta contra a equipe do Guarani. Informações que a gente tem aqui nesse treinamento, principalmente no CT Moacir Barbosa, é claro, né? Será reavaliado o Gabriel Dias, atleta que acabou sendo substituído aos 6 minutos da partida contra a equipe do Bahia neste último domingo em São Januário. Expectativa de casa cheia para esse jogo contra o Guarani. Ontem tivemos a informação que mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é que hoje esse número já ultrapasse a casa dos 35 mil. E lembrando que a capacidade, a carga total liberada foi de 45 mil ingressos à disposição do torcedor vascaíno. Ou seja, muito provavelmente uma Arena Amazônia lotada, o torcedor vascaíno empurrando o Vasco, e o Vasco, mesmo fora do Rio de Janeiro, novamente jogando em casa em busca dessa vitória e da permanência no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma informação importante: hoje também teremos lançamento de novo uniforme. O Vasco, nesta terça, dia 17 de maio, estará lançando o uniforme do goleiro Thiago Rodrigues. Inclusive, ontem, na parte da noite, quase de madrugada, o Vasco disponibilizou, né, uma imagem através de suas redes sociais, essa que está aparecendo aí para vocês, evidenciando este novo uniforme que parece ser nas cores cinza e evidenciando também a data de lançamento seria hoje, dia 17 de maio. Expectativa grande aí também para ver esta nova camisa, este novo uniforme de goleiro. De fato, haja grana aí para comprar esses uniformes feitos pela Capa para o Gigante da Colina. E para finalizar o vídeo, falar sobre Sub-17, porque hoje o Sub-17 do Vasco entra em campo às 7 horas da noite pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. A partida terá transmissão do Sport TV para todo o Brasil.
E ontem à noite tivemos a informação que o goleiro Lete, goleiro aí que realmente vem se destacando demais pelas categorias de base do clube, falou sobre essa partida. Ele disse o seguinte: esperamos por um jogo bastante pegado e equilibrado, ainda mais quando se trata de um clássico e em uma competição nacional e eliminatória. O grupo está bastante confiante e concentrado para este jogo. Estamos focados em fazer mais uma boa partida nesta temporada. Lembrando que na semana passada o Vasco eliminou o Internacional lá no Rio Grande do Sul, uma partida que foi 3-1 para o Vasco da Gama após uma goleada no primeiro jogo, né, em São Januário por 4-0. Neste último final de semana também teve mais um jogo de eliminatória, dessa vez pelas semifinais da Copa Rio Sub-17 contra o Botafogo. O Vasco conseguiu a vitória por 4-3. No final de semana que vem teremos o jogo de volta contra a mesma equipe do Botafogo e na semana que vem, no meio de semana, esse jogo de volta agora das quartas de final da Copa do Brasil também contra a equipe do Fluminense. Então, de olho aí, hoje às 7 horas da noite, Vasco e Fluminense se enfrentam pela primeira partida do jogo de ida das quartas de final no nosso Caldeirão. Tranquilo, rapaziada? Então, esse foi o primeiro vídeo desta terça-feira, Acorda Vascão. Não se esqueçam, no horário do seu almoço, você aí que está almoçando, vai estar no horário livre no trabalho, fica aqui ligado no canal do Gigante, meio-dia em ponto, estaremos disponibilizando um vídeo para você, tranquilo? Um grande abraço a todos, a gente está gravando esse vídeo só para lembrar, na madrugada de terça, por isso tá escuro assim, mas em breve vocês vão se acostumando aí com essa novidade no nosso canal. E te peço um favor, canal de cortes, link aqui na descrição, se inscreva lá no nosso canal de corte, vamos tentar bater aí os 1000 inscritos pra gente monetizar por lá também. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.